Bom dia, galerinha do Nova Geração. Preparados para mais uma aula de matemática? Vamos lá? Para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Solta a vinheta. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu tenho algumas informações para vocês, então preste bastante atenção. A nossa Olimpíada de Matemática se encerrará em novembro, tá? Já tem data definida. Como é que vai ficar os outros desafios? Até o momento tivemos 2 desafios e agora teremos datas definidas para os outros 2 desafios que ficaram faltando, tá? Então, nosso terceiro desafio ficou para o dia 6 de outubro, tá? Então, não percam essa data, preste bastante atenção. Dia 6 de outubro. O que é que vai cair nesse desafio, nesse terceiro desafio? Vai cair todos os conteúdos do terceiro bimestre. Então, vamos escolher aí os 3 melhores alunos que se destacaram realmente durante esse terceiro bimestre. Então, aqueles que vêm se destacando vão arrasar com a prova. Então, vamos lá estudar bastante para relembrar o conteúdo do terceiro bimestre. Eu vou colocar no grupo para vocês a relação dos nomes dos conteúdos que foram abordados no terceiro bimestre. Nesse dia do desafio, dia 6 de outubro, a nota que você tirar, essa nota será a sua terceira nota do terceiro bimestre. Então, não é só apenas a Olimpíada, é também o que você vem aprendendo comigo. Então, vamos estudar, revisar. Qualquer coisa pode perguntar antecipadamente antes do dia da prova, tá? Nesse dia do Kahoot. O terceiro desafio é também um Kahoot, tá certo? Vai continuar padrão, né, dos desafios da Olimpíada. Porém, a nota que sair no Kahoot, né, do terceiro Kahoot, também vai servir para a sua terceira nota do terceiro bimestre. E assim finalizamos o nosso terceiro bimestre. Mas, professora, eu tirei nota baixa. Se eu tirar nota baixa nesse Kahoot? Não se preocupe, porque eu vou conversar com você no privado e vou te explicar como será a forma de recuperar essa nota. Então, não tem para que tirar nota baixa, porque a gente já vem estudando esses 3 meses esses conteúdos e vocês tiveram tempo suficiente para fazer as atividades, para tirar dúvidas. Então, é só um momento realmente de relembrarmos o que aprendemos, tá certo? Então, vão se preparando aí para o dia 6 de outubro, para o nosso terceiro e penúltimo desafio da Olimpíada de Matemática do Instituto Nova Geração, tá? Então, vão se preparando aí. Então, vamos para a aula de matemática? Vamos lá, continuando com o nosso conteúdo de função. Você já tem a parte dos conceitos básicos e agora a gente vai entrar na função polinomial do primeiro grau, conhecida como função afim, tá? Vocês vão ouvir e ler bastante sobre função polinomial do primeiro grau ou direto assim, função afim. A função afim é a função do primeiro grau. Então, ela tem esse formato aqui, ó. Vocês podem se lembrar que é o mesmo formato da equação do primeiro grau. A gente tem esse mesmo formato aqui, a gente tem uma lembrança da equação de primeiro grau. Então, essa tem função de x é igual a x mais b. Então, esse a e b são chamados de coeficientes, tá? O coeficiente A, ele sempre estará juntinho do x. Então, os valores que tiver perto do x é o coeficiente A. E o valor sozinho, sem letra nenhuma, é o coeficiente B, chamado de coeficiente independente. Então, gostamos muito de chamar ele do termo independente, do coeficiente independente. Então, você viu um número com x é o coeficiente A. Viu o número sem letra nenhuma é o termo independente. Então, vamos ver aí, sem outra coisa. F de x também a gente pode escrever no lugar de f de x, y. Y igual a x mais b.
podemos ter esse formato também. Então, se alguma situação pedir o valor de y, você sabe que y é a mesma coisa da função f de x. Então, tudo isso aqui será igual a y. O valor que a gente encontrar aqui é o valor de y, é o valor da função de x que vamos aprender a calcular. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo, alguns exemplos para vocês me informarem quem são os coeficientes, tá? Quem é A e quem é o coeficiente independente. Aqui, nessa primeira função, f de x igual a 3x mais 1. Quem é o coeficiente A aí? Isso, o A é o 3. Por quê? Porque ele está junto da letra, junto do x. E quem é o coeficiente independente, o coeficiente B? O B é 1. Vamos ver outro exemplo. F de x será igual a 3 menos 2x. E agora, quem é o coeficiente A? Isso, menos 2. E quem é o coeficiente B? 3. Independente da posição que eles estejam, aquele que está com x é o coeficiente A. E aquele que não tem letra nenhuma é o termo independente, é o B. Vamos outro exemplo. E agora, quem é o coeficiente A? 2/3. Tá? 2/3, ó. 2/3 é o coeficiente A. Porque ele está acompanhando o x. E quem é o coeficiente B, o termo independente? Menos 5, muito bem. E aqui, no último caso, f de x igual a 5x. Quem é o coeficiente A aí? O 5. E quem é o coeficiente B? Não tem, professor. Então, o B será igual a 0, tá? Então, você já tem noção de quem são os coeficientes. E bora ver aqui, então, algumas situações para facilitar a aprendizagem de vocês, tá? Vamos aqui para um exemplo. Exemplo. João pegou um táxi. Eu vou copiar porque fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Ele pegou um táxi que cobrou, no caso, que cobra R$4,50 pela bandeirada. Então, a bandeirada desse táxi é R$4,50. E ele cobra R$1,30 por quilômetro rodado. Vou botar assim, por quilômetro, para reduzir o tempo. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto o João pagou ao motorista? E aí? Como você resolveria essa situação utilizando função, tá? Isso aqui são questões que o conteúdo de função facilita bastante a encontrarmos. Então, o João, ele pegou um táxi que cobrava R$4,50 pela bandeirada. Então, ao entrar no táxi, ele já pagava R$4,50. E ele cobrava R$1,30 por quilômetro rodado. Então, cada quilômetro ele pagava R$1,30. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto João pagou a esse motorista? Então, vamos lá, pegando a ideia de função. Primeiro, a nossa função, ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Então, ó, o b, como eu já falei, é o termo independente. Então, esse é o formato da função, tá? Então, a gente vai aqui descobrir quem é quem em cada parte aqui desses coeficientes com o conteúdo. Então, vamos lá. João, ele pagou R$25 pelo quilômetro rodado. Então, ele andou 25 quilômetros. 25 quilômetros.
Cada quilômetro rodado ele pagava quanto? R$1,30. Então, andou 25 quilômetros, então ele pagou de cada quilômetro R$1,30. A gente bota aqui vezes. Mais o valor fixo. O valor fixo da bandeirada. Então, ao entrar no carro, ele já pagava R$4,50. Cada quilômetro rodado, ele pagava R$1,30. Então, quanto foi que João pagou por essa viagem? Vamos ver aqui. 25 vezes R$1,30 mais R$4,50. Bora fazer o cálculo. Vamos fazer aqui em cima para vocês terem noção. Vou apagar. Então, vamos lá. R$1,30 vezes 25 quilômetros rodados. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 5, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E vamos somar. Quantas casas? 2, ó. 1, 2 e passa a vírgula. Então, aqui, ó, 25 vezes 1,30 deu R$32,50. Mais R$4,50. Dá quanto tudo no total? R$37. João pagou R$37. Vocês observaram aqui, ó, que o A, quem é o A aqui? Quem dá para identificar? O A é o quilômetro rodado. É o número que vai modificando. Por exemplo, se João ele não tivesse andado 25 quilômetros, ele tivesse andado, vamos dizer, 10 quilômetros. Então, o A ia mudar. Já não ia ser 25, ia ser 10. O valor do X ia ser o mesmo, R$1,30, porque é o acréscimo. Cada quilômetro rodado paga R$1,30, então vai multiplicar aí 10 vezes R$1,30. Mas, o que é que mais paga? O valor fixo da bandeirada, R$4,50. Então, se João só tivesse andado 10 quilômetros, quanto é que seria? 10 vezes R$1,30. E agora, como é que fica? Fica R$13 mais R$4,50. E somando, R$13 mais R$4,50 dá R$17,50. Então, se ele tivesse andado 10 quilômetros, ele iria gastar R$17,50. Então, ó, esse valor aqui é o A. Esse valor aqui é o X. E esse valor aqui é o B, tá? O B da função, o valor fixo do quilômetro rodado. E aqui o coeficiente que vai modificando de acordo com a situação. Vamos ver agora outra situação para ver se vocês entenderam. Nesse caso agora eu tenho que o salário fixo mensal de um segurança é R$1.500. R$1.500. Para aumentar a sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$120 por noite de trabalho. Então, ele trabalha de forma extra em outro trabalho, em plantões, e ele recebe R$120 por noite de trabalho. Por noite de trabalho. Então, voltando, ele tem um salário fixo de R$1.500 como segurança. Para aumentar a sua receita, para aumentar o seu dinheiro, ele faz plantões noturnos em uma boate. Por noite, ele ganha R$120. Primeira pergunta é: se em um mês o segurança fizer 4 plantões, que salário ele receberá? Então, vamos lá, vamos ver. Letra A, vou botar assim. Se em um mês esse segurança fizer plantões, 4 plantões, que salário ele receberá? Então, vamos lá. A função tem esse modelo aqui, ó, f de x igual a x mais b. Então, primeiro a gente tem que descobrir quem é o valor fixo.
o valor que vai mudando em cada situação para aumentar o dinheiro ou não, e o dinheiro e o valor que vai acompanhando essa mudança aqui. Então, vamos lá. Já tá na cara que o valor fixo é os 1.500. A gente já sabe que B é igual a 1.500. É o valor fixo que ele tem todo mês. Então, ó, vamos descobrir quem é o A e quem é o X. Então, se vai aumentando as noites, vai aumentando que dinheiro? 120. Em uma noite ele ganha 120, em 2 noites ele ganha 240, em 3 noites, aí vai aumentando. Então, o valor que vai acompanhando a mudança é o X, é o 120. E o A vai ser quem? Os dias que ele vai trabalhando, as noites que ele vai trabalhando. Nesse caso aqui que eu acabei de ler, são 4 plantões. Então, em 4 plantões, vamos ver aqui, 4 plantões, vezes 120 mais 1.500. Então, já descobrimos aqui como será a função, né? A montagem dessa função aqui, no caso, a função afim dessa situação. Então, vamos multiplicar 4 vezes 120 e depois somamos com 1.500. Então, 120 vezes 4, 0, 8, 400, 428, 421, 4. R$480. Mais 1.500. Então, 1.500 mais R$480. Nesses 4 meses, ele vai ganhar R$1.980. Vamos ver aqui a letra B. Qual é a função matemática que expressa o seu salário? E agora, qual é a função aqui? Eu já até dei explicações. O A vai ser os dias que vão ser trabalhados. Então, a gente não sabe quem é esse valor, né? Então, vai ficar na incógnita X, tá? A gente não sabe quem é, X. Quem é o A? É o número que vai ser multiplicado todas as noites, né? E agora eu dei uma inversão aí para vocês. Mas o A vai ser o 120. Que a gente já sabe quem ele é, então fica fixo. Mas quem é o B? 1.500. Então, essa é a nossa função. Então, vamos botar aqui, ó. F de X. Eu escrevendo sem vocês verem esse tempo todinho. F de X igual a 120, X mais 1.500. Essa é a função dessa situação. Vamos revisar aqui, que eu falei um pouco rápido e vocês não estavam vendo a função que eu estava escrevendo aqui embaixo. Como eu fiz uma troca ainda agora aqui, eu vou voltar aqui na conversa, tá? Então, ó, o X vai ser os dias que ele vai trabalhar, os plantões. Então, a gente não sabe quantos plantões ele vai trabalhar à noite. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Então, é um valor que a gente não conhece, é desconhecido. Então, é chamado de incógnita, é o valor X. Então, cada situação vai modificando. Então, a gente vai deixar ele como X. O 120 é o valor extra. Para cada noite, ganha 120. Então, se trabalha uma noite, ganha 120. Se trabalha 2 noites, ganha mais 120. Então, ganha 240. E assim por diante. Então, o A da nossa função é 120. E o valor fixo de tudo, mesmo se ele não trabalhar nenhuma noite, ele vai ganhar fixo R$1.500, que é o salário dele. Então, essa é a nossa função. Vamos ver mais uma situação daí do rapaz. Vamos ver aqui. Letra C. Qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a 2.300? Eita, essa função aí que a gente vai montar, essa situação, tem que ficar maior que 2.300. Então, qual é o número mínimo de plantões que esse rapaz ele vai ter que trabalhar para conseguir mais de que 2.300 em dinheiro, em salário? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente já sabe que a função f de x nessa situação é 120x mais 1.500. Tudo isso aqui tem que ser maior que 2.300.
Isso daqui tem que ser maior que 2.300. Então, a gente vai ter que descobrir quantos dias aqui consegue ficar em valor o salário maior que 2.300. Então, bora resolver aqui. Formou uma inequação do primeiro grau, né? Se aqui tivesse uma igualdade, a gente chamaria equação do primeiro grau. Mas como apareceu o sinal de maior, ou se tivesse aparecido o sinal de menor, seria uma inequação do primeiro grau, tá? Então, vamos lá, vamos descobrir o valor de x para que esse rapaz consiga ganhar mais de 2.300. Então, o que vamos fazer? Mandar esse 1.500 para o outro lado dessa igualdade aqui, né? Desse valor, desse sinal de maior. Então, 120x maior que 2.300. Vamos mandar o 1.500 para lá. Se ele está positivo, ele vai negativo. Então, 120x, 2.300 menos 1.500 dá 800. Então, agora vamos mandar o 120, deixa eu puxar para cá para vocês verem, para o outro lado da igualdade. Então, x maior. Então, 800 dividido por 120 não vai dar uma conta exata. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode sair simplificando, tá? Então, vamos simplificar aqui. Vamos lá agora para o valor de uma função afim, tá? Você já consegue identificar quais são os coeficientes. Vocês até já sabem como encontrar o valor de uma função afim. A gente já fez, né, nos conceitos iniciais. Eu fiz de tudo já para encaixar muito conteúdo, para não ficar tão difícil com o passar do tempo que a gente vai estudando funções, tá? Então, você já tem noção de como encontrar os valores aqui de uma função afim quando é dado esse valor. Então, vamos dizer que a função f de x agora vai ser o x vai ter valor de 1. Então, como é que vocês fazem? Vai substituir o x pelo 1. Você sabe que esse 3 é o a e esse 1 é o b, o coeficiente independente. Então, vamos só substituir. O x será igual a 1. Então, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, quando f de x for igual a f1, o valor será igual a 4. Então, f1 será igual a 4. Aqui, gente, sempre será o domínio. E o que vocês estão encontrando aqui, ó, será o contradomínio. E que vai se transformar em imagem. Tudo isso vocês já aprenderam, tá? Então, domínio faz parte do contradomínio e também o resultado da imagem, né? Se a gente for fazer o diagrama de flecha, vai ficar tipo assim, 1 aqui e o 4 aqui. E quando liga esse 1 com 4, tá dizendo que F1, sempre o primeiro é x, F1 é igual a 4. Então, quando essa situação acontecer, tá dizendo que esse 1 é o x, é igual à sua imagem. É que teve alguma situação com a função e foi encontrada a sua imagem através da função aqui, ó, que vocês fizeram. Então, vamos lá. Se f for igual a 1, quanto será? Vamos determinar. Então, 3 vezes 1 já foi, não foi? Ou menos 2, eu que não prestei atenção. Menos 2, mais 1. Então, no lugar de x, eu coloquei menos 2, tá? Mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá menos 6, mais 1. Menos com mais, continua menos, mas permanece o sinal do maior. 6 menos 1, 5. Então, quando f for menos 2, a sua imagem aqui será menos. Nono ano, vocês podem dar uma olhadinha nessa parte introdutória que eu acabei de fazer com vocês, na página 104, tá? Vocês podem ver que tem gráficos aí, eu ainda não entrei na área de gráficos. Eu quero que vocês peguem os conceitos básicos, iniciais, e a gente vai ver tudo isso com um pouco de calma, tá? Então, vamos exercitar o que eu passei hoje e amanhã. Então, boa aula para vocês e até amanhã na atividade.